Olá, Maíra. Tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo ótimo. Ó, já vou avisando, como é vida real, tô com um bebê aqui na minha frente. Meu marido Ah, que tá dando aula, legal. meu marido tá dando aula para os residentes, então talvez tenha interrupções de bebês, mas tá tudo Não tem certo. problema. Maíra, é um prazer estar com você aqui. Eu te acompanho há um tempo já no Instagram, admiro o seu trabalho. Eu vou te apresentar aqui para o meu público e também vou me apresentar para o seu público aqui que está nos assistindo. A Maíra é médica anestesiologista na cidade de Campinas. A gente tem um denominador em comum aí, que é nossa formação, parte da minha formação, minha residência médica em ginecologia e minha pós-graduação, meu mestrado e doutorado foram feitos na Unicamp, onde a Maíra também teve toda a sua formação, inclusive o seu doutorado. E para quem não me conhece, para quem não conhece a Maíra ela é médica anestesiologista, mas também uma entusiasta do jejum intermitente, pupila do Dr. Jason Fung, quem eu tenho também muito apreço, muita admiração, que é um dos nomes aí de maior credibilidade em jejum intermitente no mundo. E só falando brevemente, eu sou médica ginecologista, trabalho aqui em Londrina e sou professora da universidade, também fiz meu doutorado e me interessei muito nos últimos 10 anos ao estudo da menopausa. Talvez porque eu tenha entrado aí precocemente na menopausa, isso foi uma forma de eu aprofundar aí, nada como a gente viver na pele, né? Essa situação. E como eu entrei na menopausa, depois eu descobri o jejum intermitente, e desde então eu tenho aí estudado bastante também. Bom, Maíra, então vamos começar. Eu queria. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: você é médica anestesiologista, não é endocrinologista, então eu queria saber um pouquinho da sua história, qual foi o seu ponto da virada por ter se interessado em estudar e se aprofundar o jejum intermitente. Então, primeiramente, Priscila, obrigada pelo convite. Muito bom poder falar com mais uma colega que saiu do mesmo lugar, né, da Unicamp, que a gente Sim. vai ganhando um apreço, né, uma memória muito querida de conhecer colegas que fizeram Unicamp também. Então, obrigada pelo convite. Eu que Eu, agradeço. como você, Priscila, também não aprendi nada sobre alimentação saudável, nem nenhuma noção nova sobre o que pode resolver a vida dos pacientes. Então, assim como os pacientes que sofrem com emagrecimento, platô e têm dificuldade para perder alguns quilinhos, eu também tinha. E como médica, você também sabe. A gente aprendeu a recomendar low fat para emagrecer, então a gente mandava evitar as gorduras e mandava fazer mais exercício. E aí, aquele déficit calórico seria o suficiente para você emagrecer. Acontece que essa continha não funciona na vida real, funciona por poucos Uhum. meses, até quando você volta a comer e engorda tudo de novo. Eu, toda vez que ia viajar com meu marido para a Europa, voltava com todos os meus quilinhos de volta, que foram suados, literalmente suados, né, para perder. Então, Uhum. eu tinha muito peso para perder, eu comecei a estudar alimentação mesmo, vi que era um mundo novo, que a gente não tem ideia como médico. Então, se você está revoltado com o seu médico, se você está assistindo essa live agora, não fique, o seu médico também é vítima dessa completa falta de noção do que é uma alimentação saudável. Não é à toa que a gente tem tantos médicos com síndrome metabólica. Sim. Então, quando eu me abri para esse mundo, primeiro eu comecei com low carb, né? Eu comecei a usar low carb em mim e fez muito efeito. Então, só com a dieta eu já percebi um absurdo de mudança. E aí o meu jejum natural foi me deixando curiosa, porque eu achava jejum um absurdo também, como a maioria dos médicos normalmente acha. Só que aí eu fui percebendo que a dieta dá certo, fazia sentido, tinha um monte de artigo mostrando que era a melhor dieta para diabético. Eu falei, gente, um negócio que eu comecei sem compromisso para emagrecer, eu vi que é maravilhoso, terapêutico. E foi assim que o jejum não me pareceu absurdo, começou a fazer sentido e eu comecei a me Uhum. interessar muito por ele.
Então, foi bem focando primeiro na dieta, que depois eu vi que o jejum faz completo sentido. Se você se alimenta direito, o jejum acontece naturalmente. Certo. E, Maíra, assim, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, né? Que esse mundo carregado de alimentação, esse ambiente que favorece a gente comer de 3 em 3 horas, a gente ficar olhando no relógio de toda hora, né? Você está no cinema, você tem aquela pipoca, aquele refrigerante, o convívio social, tudo nos leva a ficar comendo. Essa vida moderna nos leva a comer de 3 em 3 horas, né? E eu, assim, eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita dificuldade nas minhas pacientes do consultório a tentar mudar esse paradigma, né? De mudança comportamental, de que ela não precisa ficar preocupada com o relógio. Muitas vezes o medo dela ter fome já faz ela procurar comida, né? E eu queria saber de você, Maíra, como que você aborda essas pacientes? Como que você faz ela desaprender a comer de 3 em 3 horas ou comer a toda hora, né? Isso é muito complicado para mim. Eu queria a sua ideia, como que você faz essa Então, abordagem. É ótima, porque na verdade é questão de hábito e hábitos assim super arraigados com a sociedade toda. E o problema é que o tipo de alimento que você consegue comer de 3 em 3 horas te deixa com fome o dia inteiro. Então é Que é o fácil, carboidrato, né? porque, exato, carboidrato refinado aumenta a sua fome. Então é óbvio que você comeu na hora do almoço, comeu um brigadeirinho, aí no meio da tarde você quer uma barrinha, um iogurte zero, light, com tal. Sua fome não vai embora. Então, primeira coisa que a gente precisa mostrar é convidar o paciente a escolher um café da manhã diferente. Por que eu falo café da manhã? Porque quando você acorda, seus níveis de insulina estão baixos. O café da manhã é super decisivo. Se você não comer nada, é muito melhor que você comer uma coisa errada. Por quê? Porque você começando o seu dia mal, você vai entrar naquele ciclo do carboidrato, da fome, que dá mesmo de 3 em 3 horas, e fica muito difícil sair dele. Só quando você dorme que você dá uma baixada na sua insulina. Isso se você não belisca muito tarde da noite. Se você não tem Sim. compulsão no meio da noite também. Que é a famosa ceia, né? Que a gente costumava fazer, né? Exato. Antes de dormir, tinha ceia também. Que a gente aprendeu, né? Que acontecia. Exato. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se desligar, começar arrumando pelo café da manhã. Essa, para mim, é a melhor técnica. E aí é muito prático você mandar o paciente pular, porque é mais fácil para o paciente pular uma refeição do que esperar ter todos os ingredientes dar certo. Então, acho que essa é uma boa técnica para você Sim. sugerir para os pacientes, principalmente porque a gente vê que o café da manhã costuma ser Sim. Eu acho que eu vou desativar aqui o comentário, pessoal, porque às vezes isso dificulta um pouquinho a transmissão. Só um minutinho. que era a refeição mais importante. Mas se você for perguntar, começa por isso. Pergunta se... Ai, acho que falhou. Voltou? Vai apagar. Tá. Bom, pessoal, a Maíra daqui a pouco vai entrar novamente, mas tudo bem. Então, assim, o que eu sempre falo para minhas pacientes é que elas têm que ter a gente tem que passar segurança para as pacientes. Deixa eu só convidar a Maíra aqui novamente. Isso. Daqui a pouco ela já deve estar entrando. Então, a gente tem que passar a segurança para a paciente. Voltou? Voltamos, vamos ver se funciona. O que eu estava conversando aqui, Maíra, enquanto você foi interrompida a nossa transmissão, é que é importante também que a gente tem que passar segurança para a paciente em relação ao jejum, né? Porque
é uma coisa assustadora. Hoje em dia está mudando um pouco, porque as famosas, né? Eu até ouvi um post seu hoje sobre as famosas, Gisele Bündchen, Jennifer Aniston, todo mundo praticando jejum, mas muitas pessoas, elas soa estranho ainda a Sim. questão do jejum, né? Então, eu acho que é importante também a gente passar essa segurança para as pacientes, E tem né? bastante estudo agora, porque como o jejum, o que acontece? A gente sabe que restringir caloria, contar caloria, funciona na teoria. Então, você coloca bichinhos presos numa gaiola, ou você coloca pessoas presas num laboratório, numa clínica, funciona contar caloria e tal por um tempo. Mas não é sustentável, ninguém aguenta viver assim. E a gente vê que Sim, os estudos mostram mesmo que o reganho de peso acontece, inclusive, com quem fez bariátrica. Então, o que é interessante saber do jejum? Agora, não para de aumentar o número de estudos com janela restrita de alimentação, porque uhum. é sustentável. É muito mais fácil você restringir o número de horas e fazer uma alimentação não tão perfeita, sem Sim, ficar, porque assim, contar caloria é um saco, né? É sim. Pesar, insuportável balança, né? você Uma ficar coisa que eu fiz pesando, por você ficar muito medindo, tempo. contando Exatamente. carboidrato. Mesmo contando carboidrato é chato. A minha abordagem nunca começa contando carboidrato. Às vezes a pessoa precisa, porque ela Sim, não tem muita habilidade com jejum, então ela vai precisar mesmo da alimentação, mas é super chato ficar contando a vida inteira, entendeu? Às vezes você começa contando carboidrato com uma cetogênica ótima, mas depois você vai pegando o jeito e para de contar, né? A Kátia tá sim, aí, nutricionista, ela sabe. O melhor é a gente ter aquela liberdade de poder comer comida sem ter que ficar sim. contando proteína e tal. Isso é até uma técnica que depois eu falo sobre isso, que eu recomendo, mas assim, é importante, principalmente para mulher na menopausa, né? Porque é o assunto da live. Uhum. Poxa, menopausa é um período que, se você não fizer nada, se você estiver lá com o seu estilo de vida maravilhoso, malhando 3 vezes por semana, você estava Se ótima, você matando na chegou na menopausa, academia. você provado por estudo, você vai Vai ganhar aumentar. 2 quilos no mínimo. Então, Sim, a gente precisa ter técnicas não medicamentosas, lógico que reposição hormonal, poxa, é justiça, né? A maioria das. sim, Porque homem versus mulher é muita injustiça comparar o jeito que os homens vão mudando os hormônios, envelhecendo, diminuindo gradativamente, suavemente. Poxa, mulher é abrupto, é injusto, nenhuma mulher merece isso. Então, é lógico que você precisa de um médico para te avaliar, para ver qual a indicação, qual é a melhor, para ver os seus riscos, para ver os benefícios, para ver qual é o melhor veículo, etc. É lógico. Só que sim, todo mundo precisa aprender também a se prevenir. Então, tá chegando a época da menopausa, você precisa ter alguns truques para suavizar esse período tão difícil, porque todo mundo sim, sabe, 1/3 da vida das mulheres você passa no período não fértil. Então você precisa aprender a passar por isso. Poxa, 1/3 da sua vida com o metabolismo devagar, um pouco mais devagar, né? sim. É mais difícil ganhar massa magra, ganha gordura mais fácil. Então, assim, uma série de mudanças ruins que você precisa se adaptar e saber viver melhor. Então, assim, tem muita Então, coisa para fazer. exatamente. Então, assim, entrando no assunto menopausa, né? Então, assim como aconteceu comigo, eu tive menopausa aos 40 anos de idade, e os meus filhos eram pequenos ainda, e foi uma experiência não muito agradável, não estava preparada para isso. Talvez se estivesse acontecendo hoje, aos 47, eu já estaria com uma mentalidade um pouco diferente, né? Então, assim, Exatamente. e o que eu vejo no meu consultório, né? Eu vivo isso diariamente, até por isso que eu me interessei pela menopausa, mais me estudar, né? Me interessei mais, é que as mulheres elas vão tendo uma predisposição à resistência à insulina, à pré-diabetes. A gente sabe que o hipoestrogenismo, né, da menopausa, a Uhum. deficiência da produção do nosso hormônio principal, que é o estradiol, nos leva a uma maior concentração de gordura visceral, de gordura abdominal, Exato. Essa doenças mudança, eu gosto de cardiovasculares. frisar que abdominal não é qualquer gordura que é ruim.
O problema é que a Sim, queda no estrógeno aumenta o seu acúmulo de gordura na região abdominal. Ou sim, seja, se você tiver acúmulo de gordura visceral, seus riscos cardiovasculares aumentam. E muita gente fica falando que reposição hormonal é perigoso porque aumenta o risco cardiovascular. A gente precisa entender melhor as coisas, pessoal, porque exatamente. acumular gordura visceral, isso aumenta o seu risco cardiovascular. Então, você precisa de um médico para avaliar todos os seus riscos e para pesar o que É. você pode fazer, né? E, inclusive, estimular a terapia hormonal, né? Porque depois de um estudo que nós tivemos, que foi o WHI, que onde 70 a 80% das mulheres faziam terapia hormonal, e isso caiu para 10% das mulheres, né? Isso, então, foi um estudo que dificultou um pouco essa aderência à terapia hormonal, né? E hoje em dia a gente sabe que a terapia hormonal ela tem inúmeros benefícios, né? A redução de risco absoluto para diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, redução de mortalidade, né, de 20 a 30%. Então, assim, e outros fatores, né? Proteção neurológica contra a doença de Alzheimer, que é muito frequente, né? Impede a Isso, melhorar a deposição. resistência insulínica, a gente está reduzindo o Exatamente. risco, inclusive, de vários tipos de câncer, Alzheimer, tanto o bem-estar mesmo, porque aumenta o risco de depressão com neuroinflamação. Então, tá tudo ligado e os Sim. hábitos têm muito poder nisso, né? Porque é difícil você fazer reposição hormonal num paciente que tem péssimos hábitos, porque por mais que você reponha hormônio, se ele estiver lá comendo de 3 em 3 horas, um monte de açúcar, bebendo cerveja, Refinados. tomando Coca-Cola e farináceos, poxa, não há resistência insulínica que vença uma reposição hormonal bem feita, né, Priscila? E o único, assim, o que eu vejo nas minhas pacientes, né, elas têm dois medos da terapia hormonal. Um é o câncer de mama, né, que não é o assunto da nossa live hoje, e o outro é o ganho de peso. Não tem uma paciente onde você vai sugerir, você vai indicar terapia hormonal, que eu acho que hoje em dia a gente cada vez mais tem que indicar a terapia hormonal, né, para as pacientes, mas é inevitável. Todas perguntam se vão ganhar peso. Então, assim, Maíra, o que eu vejo, né, é que a gente tem que tratar a menopausa é fácil, né? Você, a paciente, ela tem os fogachos, ela tem o ressecamento vaginal, todos os comemorativos aí da menopausa, mas o que acontece é você tentar mudar o estilo de vida dela. Né? Exato. São as mudanças comportamentais que é o mais difícil, né? E aí Então, o legal é ser simples. Então, assim, todo mundo pode procurar um médico para fazer reposição hormonal. Quais são os melhores resultados? As pessoas que associam a reposição hormonal com mudança de estilo de vida. E aí, de um jeito simples, se você está passando por isso, que é uma fase difícil e geralmente coincide com filhos adolescentes, um monte de saindo, problema, tendo que lidar com a tensão de ser mãe, com filho adolescente, com trabalho, que geralmente a gente está no pico da nossa produção, né? assim, Então, é muito trabalho, muito problema em casa, já é estressante, você está passando por um turbilhão hormonal que não tem ninguém te enxergando. Então, sua vida tem que ser simples. Daí, de repente, te mandam contar caloria, carboidrato, gordura, se proteína. acabar na academia, Poxa, cara, é muito difícil isso. Então, o que a gente pode fazer de simples? Primeira coisa que você precisa pensar: gordura. Se você quer perder gordura, você faça jejum intermitente. A gente tem estudos científicos, então eu vou falar sobre um estudo bem específico para essa live. Tem um ensaio clínico randomizado que é o melhor tipo de estudo para estudar humanos, intervenções em humanos. Então, tem um ensaio clínico randomizado, ele é pequeno, que foi feito em mulheres pós-menopausa. Ou seja, elas também têm metabolismo diminuído, porque elas têm diminuído. menos estradiol, elas têm dificuldade em ganhar massa magra, elas têm resistência anabólica. Público perfeito que todo mundo fala que não pode jejuar e que faz mal. Pegaram essas mulheres, 45 mulheres, e falaram assim: só isso, tá? Falaram assim para elas: você vai pular o café da manhã e vai comer meio-dia. E você vai jantar às 8 da noite. Pronto, acabou. Então, isso, Priscila, para uma consulta rápida, é super fácil Sim, da gente falar, sim, você concorda? sim. Falaram isso para as mulheres de 60 anos e eu gosto de frisar. Não
falaram para elas mudarem nada na alimentação. Então, elas continuaram com a dieta que provavelmente a gente já conhece, rica em 55% de carboidrato. Beleza. Sim. Só 6 semanas, o que aconteceu? O grupo que comeu livre, no horário que queria, não emagreceu, mas também não perdeu massa magra. O grupo que pulou só o café da manhã, 16 Restringiu horas, as horas, né? perdeu em média 1,4, 1,5 kg, perdendo só gordura, não teve perda de massa magra. Sim. Isso, pessoal, você pode falar assim, só 2 quilos, só quase 2 quilos, em 6 semanas. Gente, sem mudar a dieta, já De funcionou. gordura e comendo a mesma coisa, né? Comendo a mesma coisa, pulando hora. Então, assim, pessoal, dá para ser perfeito? Dá. Só que aí você vê essas pessoas perfeitas que contam tudo, contam caloria, hora, proteína, aí você olha e fala assim, gente, eu tô cheia de problema, tô cansada, tô com pressa, tem um monte de problema, deixa pra lá. Olha que diferente. Você não precisa ser perfeito, mas, cara, pula a refeição, funciona, diminui sua fome. Eu vivo falando para meus pacientes, no primeiro mês, eu não espero que elas emagreçam um monte. Eu espero que a fome delas diminua. Por quê? Porque Sim. o efeito colateral de Do usar o jejum, jejum hein? intermitente é redução do apetite. O que é melhor, pessoal? Pegar um pratinho, botar lá 2 dedinhos de proteína, Um tudo filezinho de pequenininho. frango Exato. pequenininho que Daí você tem gera uma outra ansiedade na gente, né? obsessão por comida também, porque você não para de pensar no papelzinho da Nutri que tem lá o lanchinho. O que eu posso comer daqui a 2 horas, porque eu Sim. já tô com fome. Eu acabei de comer, eu já tô... Eu Já está sei, pensando até na. é Eu sei o que é engraçado, porque isso porque eu assim, passei por isso também, eu né? também. E eu obedecia. E não parecia. Eu achava que. Sabe quando você vai na consulta e fala assim, certeza que ela acha que eu tô mentindo? Que eu sou É, safada? Que eu... sim, Não, eu obedeci e não tinha resultado. Então, assim, o que é melhor? Você ficar contando quanto tem no seu prato ou indiretamente você perder o seu apetite naturalmente porque você está comendo melhor, porque você tem menos fome. Então, sim, assim, para resolver gordura, você precisa mudar a sua alimentação e o seu número de horas. Então, assim, açúcar, todas as dietas concordam, meu amor, açúcar não dá certo. Você precisa comer açúcar o tempo inteiro, você não vai conseguir, porque açúcar piora a resistência insulínica, aumenta o acúmulo de gordura no fígado, aumenta a sua fome. No cérebro você não para de querer mais, porque a fica frutose querendo mais e mais. não tem sinal de saciedade com frutose. Então, assim, você quer perder gordura, você precisa entender, açúcar não dá. Se você precisa, porque aí as desculpas são inúmeras, né? Tem uma plantação de desculpa que você ouve, mas eu não vivo sem. Eu sei que você não vive sem, por quê? Porque vicia. Carboidrato Sim. refinado e açúcar viciam. Então, se você não sair desse ciclo vicioso, você não vai conseguir mesmo. Eu sei que não é mentira. E quantas mulheres não falam, olha, eu prefiro comer um brigadeiro e não comer mais nada de almoço, porque eu não tenho fome, do que ficar sem o brigadeiro. Então, é nesse grau que vicia. Então, você Sim. precisa tomar uma atitude que nem sempre é fácil, porque você vai passar. Você já está estressada na menopausa, seus hormônios estão à Você flor está da pele. deprimida, você às vezes, muitas vezes, não está fazendo uma terapia hormonal que, querendo ou não, te tira dessa melancolia, te tira dessa ansiedade e ainda tem que lidar com a mudança comportamental, com o seu Exato, estilo e de um vida, aspecto né? muito importante do que a menopausa piora os hormônios e piora o seu humor é porque com o seu sono destruído pelos Sim, gastos, o sono é fundamental para a gente não ter fome de porcaria no dia seguinte. Por quê? Porque a gente sabe que no dia seguinte de uma noite mal dormida, eu e a Priscila, que vivemos dando plantão boa parte da nossa vida, sabemos que é o dia do eu mereço. eu Então, imagina mereço, eu você. posso, porque eu dei plantão, eu não dormi bem, Exato. E né? aí você fica com o craving por açúcar. Não é à Sim, toa. A gente, depois de uma noite mal dormida, busca mais comida porcaria. Então, é uma série de problemas que você precisa entender. Você precisa saber a sua estratégia. Você vai ter que saber que nos primeiros dias você vai sentir muito mau humor. É muito difícil. Só que se você é sabe a simples, mas é estrutura, difícil, né? exatamente. A maioria das coisas da vida são simples, mas não são fáceis de serem executadas, principalmente no nosso estilo de vida moderno. Mas o que eu acho que faz diferença saber é assim: você precisa entender a sua estratégia, seu objetivo macro. Se você sabe dos reveses do que você vai enfrentar, porque uma coisa é você falar assim: não, eu vou cortar o açúcar e vou começar a pular o café da manhã. Vou tomar café, água, chá, blá blá blá.
primeiro dia, segundo dia, você fala assim, gente, eu vou matar o meu marido. Eu vou quebrar esse escritório. Você fala, gente, que humor horroroso é esse? Aí você pensa, gente, eu não posso viver assim pro resto da vida. Se você não sabe o que esperar do começo de uma mudança de alimentação, de contar suas horas, você talvez ache que vai ser insuportável. E a gente tem Mas tem que síndrome dar um da tempo, né? retirada. Exatamente, tem síndrome da retirada com carboidrato. Então, só que se você sabe que é autolimitado, você fala, não, não, eu sei que esses primeiros 5 dias vão ser super difíceis, por isso eu vou tirar as porcarias da minha casa e vou me preparar para isso, vou avisar minha família, vou falar, ó, seguinte, não me oferece doce, não chega perto de mim, tenha paciência comigo. Ou Vai durar aproveita e já pouco. transforma a casa inteira, né? Exatamente. É. Mas isso, assim, isso também vira um problema, porque aí a pessoa quer mudar ela, o Sim, marido e os filhos. E com filho é difícil. adolescente, meu amor, Não, é difícil. é outro problema que, assim, É. gente, é uma luta de cada vez. Consiga você Exatamente. primeiro, porque senão é muito trabalho. Então, assim, a É. gente precisa alinhar a expectativa e saber que, assim, no período perimenopausa tem outro problema acontecendo. Então, de mudanças de alimentação que você pode fazer. A resistência anabólica começa a bater. O que significa a resistência anabólica? Você precisa comer mais proteína para aproveitar o mesmo número de aminoácidos que você aproveitava no passado. Por que isso é um Sim. problema? Porque você precisa ganhar massa magra, ou pelo menos manter. Como que a gente ganha massa magra? Todo mundo acha que precisa, comprou o whey protein, pronto. Faz o Ganhou peso, shake, né? ganhou músculo. Então, assim, o que você precisa saber também? Você precisa aumentar a sua ingesta de proteína, de comida de verdade. Você aumenta, come mais carne moída, come mais ovo, come mais salmão, come mais sardinha. Exatamente. Por quê? E começa por isso. Essa é outra dica muito boa. Começa pela proteína, porque mulher Sim. tem vários problemas nessa fase. Primeiro, a gente tolera menos proteína. Então, você precisa começar pela proteína para não ocupar espaço no seu estômago com outras coisas que você não precisa. Lembra que a Porque ela gente te dá saciedade, né? exatamente, proteína da saciedade e só existe proteína e gordura essenciais. Exatamente. Carboidratos não existe porque a gente não precisa dele. A gente fabrica glicose mesmo com jejum de 40 dias. E você está aí preocupado em pular o café da manhã. Então, carboidrato totalmente dispensável. Começa pela proteína. Por quê? Porque ela vai te dar saciedade para você não querer lanchinho. Então, tem alguns truques, e aí, assim, tem as pessoas que ficam malucas. Aí elas veem quantos gramas de proteína eu preciso. Olha, de verdade, começa pelo simples, depois, sabe o que vai acontecer? Você vai emagrecer, você vai ficar tão feliz, que aí você vai procurar uma nutricionista e Sim, vai para só ver. fazer refinamento. E aí esse refinamento é maravilhoso com um Sim. profissional que entenda, porque ele É. vai te dar a melhor forma de você repor essa proteína, o melhor horário, o que você faz, mas é uma coisa de cada vez. Sim. Então, as dicas que eu tô dando aqui são para suas pacientes que estão passando pela menopausa e tem muita coisa para resolver. Então, vamos começar pelo simples. Qual que é o principal? Perder gordura. Como que a gente perde gordura? Arrumando a dieta, pessoal. Não adianta ir para academia. A academia ela serve para o outro componente da menopausa que é difícil, que é o excesso de cortisol durante a noite. Isso, o exercício tem um efeito fundamental na modulação do estresse. Então, por isso que se você puder incluir musculação, por exemplo, pensa que você já vai estar comendo direito, comendo mais proteína, comendo menos Aumentando sua carboidrato. massa muscular, né? Exatamente. Então, E vai ser uma protegendo o seu osso também. exatamente, porque massa magra, agora na pandemia as pessoas estão entendendo um pouco mais, mas massa magra, gente, ela é o buffer, como é que chama buffer? Ela é o tampão para uma série de inflamações que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, inflamação elevada, você fica com o seu sistema imune ruim. Então, Uhum. massa magra não é luxo, não é, ai, aquela mulher está preocupada com a aparência. Não, pessoal. Não Massa é. magra é a garantia de envelhecer com saúde. Você protege os seus músculos e os seus ossos, e o mais importante que ninguém correlaciona, memória. Se você está com Sim. déficit de memória, você precisa de exercício físico. Então, vocês entendem que a gente está falando aqui de diminuir gordura. Diminuindo gordura, você melhora a sua saúde, diminui os seus riscos cardiovasculares, você melhora o seu bem-estar, melhora o seu funcionamento cerebral e, de repente, você vai perceber que você tem mais energia, inclusive para fazer Exatamente. exercício. Sim. Então, se for para E escolher,
Eu aconselho que você comece pela dieta, porque ela transforma todo o resto. Aí fica fácil de Exatamente. introduzir outros novos E a hábitos. autoestima vai lá em cima, né? Porque querendo ou não, quando você emagrece, você fica totalmente transformada, né? Você É, quer tem mais, você quer mais. aquela máxima, né? De falar assim, olha, quando um homem fala que te ama, legal. Agora, falarem que você tá magra e você servir na roupa de antes da Nossa, formatura da faculdade de medicina, poxa, desculpa aí, mas é exatamente. muito melhor, né? Maíra, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala do jejum para reversão da resistência à insulina, de todo esse benefício de perder gordura, mas comenta com a gente um pouquinho quais são os outros benefícios. Cada vez mais a gente sabe dos benefícios de longevidade, autofagia, dos jejuns mais prolongados, da clareza mental que a cetose nos proporciona. Comenta um pouquinho dos outros benefícios, né? Porque não é só a perda de gordura, o emagrecimento, é lógico que isso é muito fundamental. Mas comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Eu vou começar pelo cérebro, porque o que acontece, gente? Quando a gente entra no jejum intermitente, mesmo que você não faça low carb, que você não faça dieta cetogênica, então durante seu estado alimentado, você pode até não estar fazendo cetona, mas se você fizer um jejum um pouco maior, um pouco mais prolongado, então a gente chama de jejum intermitente, coloca tudo no mesmo saco, mas janela restrita de alimentação é o que a gente estava falando até agora, que é de pular a refeição, pular um café da manhã, pular um almoço, pular um jantar. Que muita gente já acha difícil, né? vinte e Pois quatro é, horas de jejum nem é considerado, né, um jejum, é um jejum curto, né? exatamente. Mas Mas é muito importante porque como a ansiedade faz parte da menopausa, então sim, sempre lembrar a sua audiência aqui. Ansiedade é normal, pessoal. Você não vai conseguir fazer um jejum de 36 se você não é capaz de pular o seu lanche. Então você precisa começar por aí. começar pequeno, Exato. exatamente. Então, assim, você tem que comemorar as pequenas vitórias, que nem são pequenas, porque hoje em dia a gente vive num mundo doente. Todo mundo come o tempo inteirinho. E a gente não Olhando no percebe. relógio, Quando a né? gente começa a pular a refeição, que a gente fala, meu, o pessoal come o tempo inteiro, não para. E é Você mesmo começa uma até a válvula de... criticar quem come muito, né? Você quer ajudar as Então, pessoas, né? exato, e é uma válvula de escape mesmo para o estresse. Então, você precisa começar a identificar que é uma válvula de escape para o estresse e começar a trabalhar melhor o seu estresse. Mas então, o que eu ia falar do cérebro. Por que é legal começar falando pelo cérebro? Porque, assim, vendo como o nosso público aqui hoje é mulheres que estão passando por um período estressante, poxa, existe alguma coisa melhor do que falar que você vai ter mais disposição para fazer as coisas? Eu gosto de contar a minha história pessoal, porque a minha casa tem escada, né? E eu com 2 nenês, no pós-parto do segundo. A minha filha tem 1 ano e 3 de diferença com o Marcelinho. Poxa, eu olhava para aquela escada, eu falava, gente, que preguiça, o que eu vou fazer? Eu preciso trocar eles aqui embaixo, porque eu não tenho força para subir de novo a escada. Eu, Fadiga. exato, eu comecei a aplicar a dieta e depois o jejum, depois que eu terminei a lactação, o jejum, poxa, eu subo até hoje escada correndo. Então, a parte de energia, é muito importante que você saiba que o jejum, ele restaura a capacidade das suas mitocôndrias em ganharem bastante energia gastando pouco. Então, o que significa para uma pessoa, para uma mulher? O que tem a ver uma mitocôndria com uma mulher na menopausa que está estressada? O pessoal pensa que a sua mitocôndria é a fábrica de energia do seu corpo. Todas as células, quase todas, têm mitocôndrias. E imagina que todas elas vão perdendo a eficiência. Imagina um motor velho que solta um monte de fumaça preta. Essa mitocôndria cansada de aguentar você comendo de 3 em 3 horas açúcar, tá? Quando a gente queima açúcar, a mitocôndria ela é flex, então ela queima tanto glicose quanto gordura. Qual que é o problema? Glicose é muito mais fácil. Sua mitocôndria nunca vai se dar o trabalho de queimar gordura se você tá lá Sim. comendo glicose de 3 em 3 horas. Acontece que quando a gente começa a parar de comer o tempo inteiro, antigamente era assim, tá, pessoal? Então, todo mundo acha jejum exótico, incrível, a dieta da moda. Não, gente. Bizarro é comer de 3 em 3 horas e faz 30 anos que isso é. Vai, 30 não, é 50 anos que comer de 3 em 3 horas é normal. Antes disso era bizarro também. Sim. Mas então, voltando à mitocôndria.
Na presença de açúcar, ela não vai queimar a gordura porque dá trabalho. Ela não vai gastar gordura. Agora, você começa a dar um desconforto pro seu corpo de maneira consistente e persistente. Ele começa a falar assim, cara, ela tá de novo sem glicose aqui, eu vou ter que queimar a gordura dela. E, de repente, a sua mitocôndria, que tinha muita dificuldade para queimar gordura, e esse período da adaptação, você precisa saber que é ela que precisa se adaptar. Depois que ela adaptar, sabe o que vai acontecer? É assim, ó. Mudou, Vai. falou, ó, acabou a glicose, acabou o glicogênio. Queima a gordura dela aí, porque ela ficou sem comer de novo. Maldito Dr. Fund. Sua mitocôndria vai pegando jeito. Então, o que significa a mitocôndria pegar jeito? Ela queima gordura super fácil. E aí a notícia boa. A sua mitocôndria, quando queima açúcar, ela produz um monte de radical livre. Quando ela queima gordura para ter energia, ela produz muito menos e ela aumenta o seu sistema antioxidante. Então, ao invés de ter que ficar gastando com produtinho antioxidante, que tal você fazer um jejum e ativar os seus genes de melhorar Sim. o seu E sistema antioxidante? reciclar tudo isso, né? É muito mais poderoso. Então, é uma questão energética mesmo. Depois que você começa a fazer o jejum de forma consistente e ainda Sim. consegue tirar a frutose da jogada, você percebe um aumento de energia muito, muito grande e uma capacidade mental mesmo de lidar melhor com os problemas. Então, até a sua dificuldade De- fisiológica, que isso nós como médicas conseguimos melhorar, né? Começa a ficar mais fácil de enfrentar porque o seu estado mental ficou melhor. Tem muitos aposentados na Europa que buscam fazer jejum só por causa desse ganho mental. Então, eu gosto Exato. de falar isso porque, assim, quando a gente está com vontade de comer uma porcaria, o plano do projeto verão lá vai por água abaixo. Você fala, ai, dane-se o biquíni, quero comer esse brigadeiro. Agora, você começa a associar o bem-estar que você fica durante os seus protocolos de jejum. Você começa a perceber o quanto você rende melhor no trabalho, sua memória melhora. Sua clareza mental. Exatamente. Você começa a perceber o risco-benefício, e aí, quando você come besteira, porque ninguém é perfeito, todo mundo fura mesmo e tal, mas aí você Sim. começa a furar e vê, nossa, eu fico mais ansiosa depois que eu furo, eu fico com uma fome, quero comer as paredes, a cabeça do cachorro, quero comer. Então, você vai percebendo que o seu estado pós-consumir muito carboidrato, muito açúcar, não é muito legal. Então, aos poucos, você precisa dar tempo ao tempo, você vai se sentindo menos ansiosa e conseguindo tomar decisões melhores. Só que você precisa começar. E esse começo não é fácil. Então, o que a gente está fazendo aqui eu acho super valioso, porque às vezes o que a pessoa precisa é só saber, ó, é difícil mesmo. Você já tentou uma vez e desistiu? Tudo bem, você é normal, continua, porque vai ficando mais Continua. fácil. As Exatamente. mitocôndrias vão, ó, ficando E muito, cada vez, e muito. cada vez você vai se sentindo mais encorajada, cada vez você vai sentindo menos fome. É o que eu falo para a paciente. Nada como você experimentar o jejum, né? E não é você fazer aí 3 dias de jejum tirando os seus lanchinhos. Você tem que adquirir esse estilo de vida para você conseguir vivenciar os benefícios que o jejum ele nos dá, né? E assim, eu sou super fã do jejum. Assim, no início, quando eu comecei a fazer jejum, eu recebi muitas críticas, você é louca, mas e assim, eu nem faço tanto jejum prolongado assim, o meu jejum no máximo aí 48 horas, estou me programando para fazer jejuns mais longos, mas é incrível como a mudança de paradigma vai nos. Eu quero mais, a gente sempre está querendo mais, né? Então, eu Exatamente. acho que isso para a mulher na menopausa é fundamental. Acho que a menopausa já é uma fase que a gente tem são tantas nuances que a gente tem que cuidar dessa paciente. Muitas vezes elas vêm com aumento de peso, isso é inevitável, elas têm essa queixa e a gente tem que mostrar para elas que dá para melhorar. E tanto assim, eu digo que as principais ferramentas da terapia hormonal, da longevidade, é a terapia hormonal e o jejum, né, que são ferramentas aí que todos os estudos têm mostrado que são muito importantes. Com certeza. Maíra, vamos falar um pouquinho aí dos mitos do jejum, que é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Eu acho que o primeiro mito a gente já acabou com ele, que é a dieta da moda, né? A gente sabe que os nossos ancestrais, nós evoluímos a partir dos nossos ancestrais praticando o jejum.
né? E nós fazemos jejum naturalmente durante as nossas horas de sono, né? Deveria, Mas né? Porque cada dia mais as pessoas dormem é, mais tarde, comem é. para ficar acordado, porque elas estão cansadas, elas não aguentam, ninguém aguenta trabalhar a quantidade de horas que hoje em dia a gente se propõe a trabalhar, né? E aí, para mascarar esse cansaço, a gente acaba abusando de cafeína e de comida. Esses dois componentes dificultam muito a nossa qualidade mesmo de conseguir voltar para o passado e lembrar que o jejum é milenar e que antes era natural você jantar cedo enquanto ainda estava dia e acordar no dia seguinte, nem comer nada, eles tomavam mais um chá, um café. Isso o pessoal da roça, que tem avô da roça, lembra, se identifica super. Inclusive Nossos com avós, paciente nossos bem mais velho. bisavós não faziam lanchinho da tarde, né? Isso é coisa Exato, é super nova, legal né? conversar com um paciente antigo que eu falo que as nossas avós, nossas bisavós sabem muito mais de nutrição do que nós duas que aprendemos o beabá do low fat com mais exercício, né? Então, é legal Exatamente. saber que a gente precisa voltar para o passado, porque quando uma coisa não está dando certo, igual uma curva de um carro, né? Você está fazendo uma curva, você vai ver que não vai dar, você vai continuar na mesma angulação, ou você vai desviar com a direção. A gente está fazendo isso, né, com a nutrição, para abordar essas principais doenças crônicas que hoje em dia é pandemia. Pandemia não é o coronavírus, não, pessoal, é resistência Pandemia insulínica. é a resistência à insulina, né? Exato. São as Então, doenças da modernidade, né? exatamente, todas relacionadas à hiperalimentação. A gente tem que pensar que quem está errado é o atual, porque jejum não é nada exótico. A gente sempre viveu assim, sempre foi a época de colheita e a época de seca. Na época de seca não tinha muita opção, não tinha muita comida. Na época de colheita tinha festa, o pessoal fazia aquelas grandes mesas, comia muito, mas sempre foi essa alternância. Os animais, se for pensar até em animal, os animais, os pássaros, na época de migração, eles não comem nada, eles vão queimando a gordura deles, vão ficando mais leves e fazem a migração. Quando eles chegam num lugar novo, eles chegam no verão e se alimentam. Então, Não, é eles chegam cíclico. tranquilos, né? Daí eles vão procurar alimento. Não é igual a gente que já tomou café da manhã. Ah, e o que que eu vou comer às 10 horas, né? É incrível como a Exatamente. gente muda. Exatamente. E aí, assim, dos mitos do jejum, acho importante que a gente está fazendo também, porque nós, como médicas, a gente tem um papel muito importante de dar segurança para os pacientes que descobrem um estilo de vida que funciona para eles, porque não é à toa que os estudos mostram, pessoal, a adesão de jejum é muito mais fácil se alternar horas e não ter que se preocupar tanto com a alimentação certinha. Pensa que seu avô não tinha o MyFitnessPal para ficar digitando calorias. E eles não eram obesos. Então não dá, Sim, não é possível que a gente precise contar caloria. Nosso corpo não tem nenhum sensor de caloria, ele tem sensor de nutriente. Então é muito mais sustentável você contar a hora. Então a gente, como médico, a gente tem a obrigação de apoiar o nosso paciente que se adaptou a esse estilo de vida, porque a maioria das pessoas hoje em dia tá com um ganho insidioso de peso, é 1 quilo por ano, que quando ela olha para trás fala, meu, quando eu me formei, eu tinha 10 quilos a menos. Como eu vi e como eu não vi isso acontecer? Como é que eu tô assim agora? Isso é a resistência insulínica, a hiperinsulinemia. Você vai ganhando de pouco em pouco, você vai precisando de cada vez mais. Então, sim. a gente precisa mesmo apoiar os pacientes e para isso a gente precisa dar segurança para eles. Por quê? Porque eles começam a fazer, aí surge um monte de sabichões, né? Nossa, você vai perder massa magra. Nossa, você vai ter hipoglicemia. Esse é outro que é assim, é um mito tão grande É, que eu a estou usando agora. hipoglicemia é o, para mim, é o pior. É o pior. Até para médico, né? Então a gente até considera. Eu estava até conversando com uma amiga hoje, anestesista também. Médico é leigo também em jejum, porque a gente aprendeu assim, super separado. A gente não aprende fisiologia do jejum. A gente não pega os estudos da década de 60 dos loucos que pegavam gente normal, botava 40 dias para jejuar e depois injetava insulina para ver o que acontecia. A gente não aprende isso na faculdade. Então, a gente precisa mesmo se cercar de bons exemplos, de pessoas que entendam de fisiologia, para não desencorajar um paciente que está indo bem, né? Então, Sim. o mito da hipoglicemia, eu acho que é um importante da gente falar. Se você tem, se você não é diabético, eu inclusive estou com um Libre, aquele sensorzinho no braço, não dá para ver aqui, mas eu vou até publicar, em alguns dias vocês vão ver o meu post. Mas assim, se você não tem diabetes, pré-diabetes, a sua glicemia é estável durante o jejum. Por quê? Porque o seu corpo, ele usa o seu estoque de glicogênio
E depois disso, ele mantém o seu nível glicêmico normal, mais para baixo mesmo, e ele usa gordura. Então, assim, você não tem hipoglicemia. Isso é um mito muito importante de você saber que não vai acontecer com você. O que pode acontecer? Uma pessoa que usa medicação para tratamento do diabetes. Então, qual que é o objetivo de quem trata o diabetes? Infelizmente, pela medicina convencional, o objetivo é só abaixar o açúcar do sangue. Então, você vai estar tomando essas medicações para baixar o açúcar do sangue. E não a insulina, né? E não a insulina. E aí, o efeito colateral do jejum, realmente, você pode ter hipoglicemia. Então, nesse caso, você precisa de um médico para te ajudar a ajustar as medicações, porque você vai precisar. Quando você muda a sua dieta ou muda o jejum, aumenta as suas horas de jejum, você vai precisar ajustar as suas medicações que foram determinadas para você, para o seu eu anterior que comia de 3 em 3 horas. Então, daí Sim. a gente está falando de problemas com a medicação que causa hipoglicemia. Agora, o jejum, fisiologicamente, qual que é a vantagem do jejum para uma pessoa que é diabética? Por que ela deve fazer jejum? Porque justamente o jejum modula. Para quem tem alto, ele abaixa a glicose num nível normal. Para quem é normal, ele não abaixa mais, porque o jejum é fisiológico, gente. Nosso corpo é inteligente. A gente não vai fazer hipoglicemia, a gente está acostumado com o jejum. Então, Exatamente. isso é um mito que a gente precisa tirar da cabeça, que se você não é diabético e não toma medicação hipoglicemiante, mesmo insulina ou via oral mesmo, sulfonilureia, você não vai ter hipoglicemia. Então, o jejum é terapêutico. Tem relato de caso já do Dr. Fung, que eu fiz o estágio com ele, com esse nefrologista, publicando que pular 3 refeições na semana reverte diabetes. Alguns diabéticos tipo 2 já tem uma falência de células beta. Daí esses não vai reverter totalmente, mas vai melhorar muito. Então, se você usava 100 unidades de insulina, você pode chegar a usar 30. Então, eu acho importante para aniquilar o mito da hipoglicemia, você saber que não só você vai ficar bem, como é tratamento para diabetes tipo 2. Então, acho que Tipo da 2, hipoglicemia a gente já isso. matou esse mito, né, E Priscila? sempre lembrar que quando as pacientes estão usando medicação, elas precisam de um acompanhamento médico para fazer com maior segurança e com maior, né? Porque você vai ter que fazer uma adaptação dessas medicações. E muitas pessoas, eu vi aqui algumas pessoas falando que eu faço jejum, mas eu me sinto mal, eu fico com dor de cabeça, eu acho que é hipoglicemia. Vamos comentar um pouquinho qual é o real sintoma, por que esse sintoma acontece, né? E que não é a hipoglicemia, e sim uma provável desidratação, e também, falando em desidratação, Eu já tô com sede também, só de falar disso. e Pessoal, o que porque que é elas importante começam a vocês perder o saberem? sódio, elas começam a fazer. Explica para as meninas aí Então como que vamos lá, eu funciona. recebo todo santo dia a mesma pergunta no direct de pelo menos sei lá quanto. Então vamos lá falar de novo sobre isso que é muito importante. O que que acontece? Você precisa entender o que o jejum faz para você se prevenir do principal efeito colateral. Quando você abaixa a sua insulina, que é o objetivo do jejum, o que que acontece? Lá no seu rim, você começa a excretar muito sódio e muita água. Então, o que que significa isso? Você vai fazer muito xixi, muita água e muito sal vai embora pelo seu xixi. Não é à toa que quem tem muita resistência insulínica, quando começa o jejum, acha que jejum é assim, nossa, eu vou emagrecer tudo que eu preciso em um mês, porque eu perdi 5 quilos na primeira Sim, semana. mas ela perdeu Não é água, né, na gordura, verdade. você perdeu água. Então, o jejum é super bom, inclusive para quem tem ICC, para diminuir esse acúmulo de água relacionado à hiperinsulinemia. Só que você precisa entender que, sabe aquele chazinho diurético que você gastava uma grana tomando para emagrecer? O jejum faz isso. Só que aí você junta o jejum e depois começa a comer melhor e também continua com low carb. Tudo isso é diurético. Se você não repuser água e o sal, você vai sentir os efeitos colaterais. Quais são? Cefaleia, que é uma dor de cabeça chata. Você vai ter uma tontura e uma sensação de cabeça leve. Então, esses sintomas, inclusive constipação é um deles também, que é super comum no jejum, Aham. e pode ser por desidratação. Tem outras causas, com certeza. Mas é uma das principais. O seu aporte de água precisa aumentar. E as pessoas não têm muito hábito de beber água. Lembrando que se você ainda faz exercício físico,
Ainda no Você vai Brasil, perder perde mais mais ainda. ainda. Então, assim, você vai perder muito sal e muita água. Então, você não pode ter medo do sal. E, normalmente, as pessoas têm medo de sal. Eu já Sim, tive a medo gente de muda sal. paradigmas, né? E, como médico, a gente aprendeu que saleiro na mesa é Nossa, sinal de risco para hipertensão arterial. Então, a gente precisa primeiro desapegar do medo do sal. Porque se você tiver medo de sal e começar o jejum, minha amiga, você vai ter dor de cabeça, vai se sentir horrorosa. e E se você você vai quiser ver como desistir. funciona, é que nem magia negra. Você pega, toma um copo de água com meia colher de chá de sal, parece mágica, porque vai embora a sua dor de cabeça. É Sim, falta de sal, você precisa repor. Então, eu gosto de orientar profilático a tomar sal antes de começar os jejuns no primeiro mês, porque depois o seu corpo se adapta. E lembrando que, sabe aquela preocupação que todo mundo tem também da massa magra? Se você não regular adequadamente seus níveis de sódio, até isso pode acontecer. Você pode precisar perder massa magra para regular os seus eletrólitos. Então, nada melhor do que repor, né, pessoal? Antes de atividade física, não importa se você tomou de manhã ou não, toda vez que você for se exercitar, você vai ter que tomar mais sal também. O ideal é mais ou sim. menos uns 40 minutos para dar tempo das suas molaridades mudar. Então, essa é uma dica muito importante. Não deixem de tomar o sal, de tomar água o suficiente, porque hidratação e se sentir bem, euvolêmico, você depende de duas coisas, não é só de uma. Não adianta só beber água, que você vai fazer Sim. hiponatremia dilucional, pode até delirar. O E não sal adianta vai ficar só com puxar sal. água. Exatamente. Então, essa dúvida é muito importante. Outra coisa também, Maíra, mudando um pouquinho dos mitos, a paciente, é engraçado quando a gente incentiva a fazer o jejum, elas falam, doutor, o que que eu posso tomar durante o jejum? Daí, como a gente tem esse vício pelo açúcar, pelo sabor doce, elas sempre querem adoçar o café, adoçar o chá, porque, pessoal, assim, no jejum, né, no jejum aí que eu e a Maíra, a gente preconiza, e a gente defende, durante esse período não alimentado, você vai tomar água, você vai se hidratar, você vai tomar líquidos não calóricos, né? O café não adoçado, inclusive sem adoçante, e os chás, né? Os chás. E a gente sempre, as pacientes sempre falam, mas eu não posso adoçar porque eu não consigo tomar o meu café sem açúcar e Essa tal. E por dúvida é que, super comum. e por que então, Maíra, explica pra gente por que não né, lógico, é indicado assim a gente não adoçar, né? O que que o adoçante, mesmo os não calóricos, eles podem provocar aí? Exato. Quando a gente pensa no hábito do doce, de ficar alimentando, você não vai melhorar um vício por açúcar alimentando o seu vício. Isso é fácil de entender quando a gente usa com álcool. Então, substitui açúcar por algo que vai fazer mais sentido para você. Mas, de toda forma, a sua língua é agnóstica. Ela não quer saber da onde veio esse sabor doce que ativou o meu paladar. Ele não quer saber se é do stevia, se é do xilitol, se é do eritritol, se é do acesulfame, se é da PQP. Ele quer saber só que, ó, ativou a minha língua, tem um sabor doce vindo aí. Deixa eu avisar o cérebro, libera aí uma insulina e vamos lá. E se você quiser testar em você que desagradável que é, comece um jejum, aí você vai passar por essa fase ruim de fome, a fome vai embora, porque ela vem em ondas. Depois você vai lá e toma uma Coca Zero para ver como você vai se sentir. Você vai se Sim, sentir péssima, com fome. Por quê? Porque é isso, gente, é essa ação cerebral do adoçante. Então, realmente o jejum é uma oportunidade, inclusive, para começar a acostumar os receptores da sua língua com novos sabores, com menos sabor doce. Porque quanto mais açúcar a gente come, menos a gente sente o gosto, por exemplo, do açúcar. de bebidas suaves como chá. Eu detestava chá, eu me irritava se me oferecessem chá. Hoje em dia eu adoro. Por quê? Porque eu resetei o sabor dos meus receptores da língua. Demora mais de um mês para você acostumar. Então, aquela dependência, né? Ah, não, mas eu não vivo sem café e eu não Vive aguento sim, café preto. O que eu costumo orientar? Ó, tem dois jeitos. Tem o jeito mocinho, devagarzinho, que você vai diminuindo gotas progressivamente. Então, se você usava aqueles guichos, você vai começar a contar gotas. Depois sim, você vai diminuindo suas gotas progressivamente. Eu já tentei assim, nunca deu certo. Tentei 2 vezes assim. Aí você pode fazer o piscina gelada, cowboy, para de uma vez. E aí você vai fazer a regra seguinte: não vou mais adoçar o meu café. Aí você toma a primeira vez, faz aquela cara horrível e fala: não vou beber. Tá bom, fica sem então.
Por quê? Porque você não gosta do café, você gosta do sabor doce, que você é dependente. Então, o jejum, ele traz esses benefícios e parece brincadeira, mas meus pacientes falam, doutora, que maravilha, hoje em dia eu quebro o meu jejum, eu como ovo com, sei lá, carne moída e uma saladinha. Tem um E tô gosto satisfeita. maravilhoso do tomate. E Por quê? Porque você, parando com a dependência do açúcar, você sente mais coisas. sim. Então, essa é uma dica que eu dou. Vá cowboy. Corta de uma vez, se vira, é ruim, mas melhora depois. Tudo da vida de bons hábitos é muito difícil no começo. E se você souber passar por isso, igual a sua fome, depois você vai ter os benefícios. Então, vale a pena a gente saber que é difícil, mas que todo mundo sobrevive. Exatamente. E eu sempre falo, né, que se você toma café adoçado é porque você não gosta de café, você É, gosta de açúcar, né? exatamente. Então, gente, tem tanta pergunta aqui, Maíra, eu acho que daqui uns dias nós vamos ter que fazer uma outra live, mas recebi algumas perguntas aqui ontem, quando eu abri a caixinha, me perguntaram, cadê aqui? Para quem tem hipotiroidismo, o jejum é benéfico, é maléfico? Conta um pouquinho para nós, faltando 3 minutos para cair nossa live. Seguinte, hipotiroidismo, se você ficar escutando os médicos que não estudam ou que se baseiam em mecanismo, ele vai falar, não, o jejum é ruim porque diminui o T3. Pessoal, é o seguinte, durante o jejum, o T3 diminui mesmo. Se você tá com hipotiroidismo não controlado, talvez não seja a hora de você começar a fazer jejum. Talvez seja. Se você tiver resistência insulínica, eu te convido a fazer mesmo assim. Sabe por quê? Porque melhorando a resistência insulínica, você melhora a sua conversão periférica em T3, que é o hormônio ativo. Então, se você tem resistência insulínica e está com hipotiroidismo, eu te convido a fazer jejum mesmo assim. E você vai procurar um médico para entrar em controle dos seus sintomas. Muito das críticas ao jejum, porque o T3 diminui durante o jejum, gente, depois que você se alimenta, ele sobe de novo. Se você está com a sua tireoide mal controlada, não é um bom momento. Agora, se a sua tireoide funciona com os hormônios via oral, faça jejum, pessoal. Jejum é para perder gordura. É só excesso de jejum que pode não ser uma boa ideia e acabar com o seu metabolismo. E a gente não precisa ficar criando barreiras, né? A gente tem essa mentalidade de colocar um monte de empecilhos para começar, né, a fazer, a tomar atitudes. Então, vamos experimentar, né? E também, assim, o jejum também não é a única estratégia que tem. Lógico que ela funciona muito bem, Não, e mas o se jejum, você se já... for feito todo dia, que é o que todo mundo pergunta toda hora, pode fazer jejum todo dia? Gente, pelo amor de Deus, jejum é um estresse. Se você fizer o mesmo estresse todo dia, você acha que vai ser um estresse ou que seu corpo vai acostumar? Você tem que fazer protocolos que variam. Sim, Não dá para fazer a mesma exatamente. coisa todo dia. Você não vai ter ganho todo dia. Você pode manter. Então você fala, ai, atingir a minha composição corporal perfeita, estou ótima. Aí você acostuma com o seu protocolo, você faz e continua a sua vida E, na feliz. verdade, Agora, você vai desenvolvendo o seu protocolo, né? exatamente. Não tem Maíra, uma fórmula mágica, tá? Porque todo mundo pergunta quantas horas eu preciso para emagrecer. Pessoal, varia, depende de quão resistente à insulina você é, depende da sua alimentação. Se você tiver uma alimentação lixo, você vai só de fazer o pular o café da manhã, você vai perder um monte em um mês. Agora, se a sua dieta exatamente. já tá ótima, se você é resistente à insulina, talvez você precise de muito mais horas do que a sua amiga que pesa a mesma coisa que você. Então, não dá para fazer receita de bolo na live do Tá. Instagram falando qual é a dose para emagrecer. Desculpa. Gente, faltando 15 segundos. Maíra, eu agradeço muito, foi muito boa. Em brevemente a gente faz outra live. Obrigada por compartilhar aí o seu conhecimento, tá bom? E, Obrigada, pessoal, Priscila, pelo espero que convite.